Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqueles que nos acompanham também pela internet, Deus abençoe, nossa família estendida, não é? Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 6, nós vamos dar continuidade à nossa breve série de reflexões na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Hoje à noite nós vamos encerrar, irmãos, essa série, esse é o último capítulo da carta. O objetivo dessa série era, dentre outras coisas, auxiliar aqueles irmãos que estão chegando em nossa igreja, outros que estão submetendo ao processo para serem finalmente batizados, estão participando do diretório para recebimento de novos membros. E o objetivo de estudarmos essa carta era justamente esse: oferecer essas ferramentas de iniciação ao Evangelho, explicar a diferença entre a lei e a graça, a maneira como nós éramos alcançados pelo Senhor no Antigo Testamento, a forma como isso foi aperfeiçoado em Cristo Jesus, e dessa forma nós temos acesso à justiça que é produto da fé. Portanto, dessa maneira eu tinha também essa intenção de ensinar esses pormenores aos irmãos, auxiliá-los nesse conhecimento. E hoje nós vamos concluir com o último capítulo, capítulo 6, que fala a respeito da vida no Espírito, da importância de vivermos em comunidade, da maneira como nós podemos nos auxiliar mutuamente para com o progresso da nossa fé, no que diz respeito ao reino de Deus. E eu espero que seja um tempo precioso no nome de Jesus. Nós vamos ler, irmãos, capítulo 6, a princípio do verso 1 ao verso 5, e depois, com a graça do Senhor, nós vamos avançando aqui. Portanto, Gálatas, capítulo 6, verso 1, o Senhor nos diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te também, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém? Deus propõe a sua palavra ao nosso coração. Eu gostaria de orar um pouco mais com vocês hoje à noite, em nome de Jesus. Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração, e é em graça e misericórdia que nós nos achegamos a Ti e rogamos o Teu favor para que o Senhor fale conosco de uma maneira simples e objetiva, para que todos nós possamos compreender aquilo que o Senhor de fato quis nos ensinar através desse texto maravilhoso. É assim, meu Deus, que nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, a vida no Espírito, a importância da comunidade da fé no progresso do reino de Deus. No primeiro momento, irmãos, eu gostaria de lembrar a vocês que esse foi o primeiro documento escrito pelo apóstolo Paulo. Ele havia plantado igrejas em toda a região mais ao sul da Galácia, e após o final daquela primeira viagem missionária, alguns homens recém-saídos do judaísmo e que haviam, obviamente, recém-ingressado no cristianismo, estavam tentando trazer valores da lei de Moisés para dentro da igreja, para o seio do cristianismo. Esses homens eram falsos mestres que ficaram conhecidos na história como judaizantes. Por que judaizantes? Porque, dentre outras coisas, eles queriam que as comunidades de fé continuassem, por exemplo, guardando o sábado, fazendo a circuncisão, viajando a Jerusalém por ocasião dos ajuntamentos solenes, respeitando a dieta cerimonial da lei de Moisés, aspectos que no Antigo Testamento apontavam para um sacrifício que finalmente nos perdoaria, e esse sacrifício, obviamente, já havia sido oferecido única e eficazmente pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Portanto, o grande objetivo de Paulo, ao escrever aos Gálatas, é justamente nos libertar dos grilhões da lei, uma vez que o objetivo da lei era nos conduzir a Cristo. Como os judaizantes implementavam essa sua teoria, essa sua tática de guerrilha? Os judaizantes tinham como por objetivo atacar dois grandes pilares inerentes à vida do apóstolo Paulo. Eles atacavam, no primeiro momento, a mensagem que Paulo pregava. Nós aprendemos como Paulo fez essa defesa no capítulo 1. Mas eles também atacavam a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. E nós observamos como Paulo fez a sua defesa no capítulo 2. Só a partir do capítulo 3 de Gálatas é que nós temos de fato
o apóstolo Paulo trazendo para nós aquilo que nós podemos chamar de aspecto dogmático da carta, onde Paulo de fato vai destilar teologia. O capítulo 1 e o capítulo 2, por óbvio que há ensinamento ali, mas é uma espécie de apêndice histórico para que nós viéssemos compreender o que levou o apóstolo Paulo a escrever esse documento. A partir do capítulo 3, nós temos de fato justiça por meio da fé. Os capítulos 4 e 5, Paulo traz exemplos do Antigo Testamento para edificar o nosso conhecimento, de modo que nós venhamos de fato a confiar única e exclusivamente em Cristo Jesus. E no final do capítulo 5, já caminhando para o final do documento, para o capítulo 6, Paulo trouxe aquela conhecida diferença entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Foi o assunto da minha última pregação com vocês aqui. E nós aprendemos que aqueles que nasceram de novo, aqueles que são nova criatura, esses possuem o fruto do Espírito. Não significa dizer que eles não vão pecar. Eles até pecarão, mas eles pecarão por acidente, visto que eles não terão mais prazer no pecado. Contudo, aqueles que infelizmente não nasceram de novo, esses se inclinam apenas e eficazmente para as obras da carne. E as obras da carne, como o apóstolo Paulo bem nos ensinou, são conhecidas. E ele nos traz uma série de exemplos de quais pecados as pessoas que infelizmente vivem na carne cometem. Dito isso, irmãos, nesse capítulo 6, que é o último, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te também para que não sejais tentados. Ora, o apóstolo Paulo diz: sempre que alguém for surpreendido em alguma falta. Essa palavra surpreender, a palavra prolambano, é uma palavra muito interessante. Na língua em que o Novo Testamento foi escrito, ela aponta para alguém que foi pego de surpresa. Alguém que foi acometido por um mal, sem que ele tivesse oportunidade de desvencilhar-se, de fugir dele. Essa ideia que Paulo traz para aquele que comete alguma falta, na minha maneira de ver, é maravilhosa. Ele diz: meus irmãos, se alguém for surpreendido, perceba, é alguém que não pauta pecado, é alguém que não agenda pecado, é alguém que não tem prazer no pecado, mas ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido e pecou porque olhou para algo que não devia, ele foi surpreendido e pensou em algo que não devia, ele foi surpreendido e comentou algo que não devia, ele tomou uma atitude impensada, ele cometeu algo que desagradou a Deus, e isso é um pecado furtivo, não é um pecado que você tem prazer em cometê-lo. E esse pecado deve nos atacar, esse pecado deve nos retirar a paz, o sono, o apetite, ele deve fazer com que o nosso leito ele esteja ali transbordando em meio às nossas lágrimas. Era isso que Davi dizia. Ele disse que fazia o seu leito banhar-se com as suas lágrimas, ele inundava o seu leito de lágrimas sempre que ele pecava contra o Senhor, porque o pecado também era um acidente na vida do rei Davi, e quando não acontecia dessa maneira, nós sabemos que aquilo partia profundamente o seu coração. Portanto, se alguém for surpreendido, se alguém for pego de surpresa, se alguém for acometido pelo pecado, de maneira que ele não tenha tido condições de previamente fugir, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Perceba, Paulo havia acabado de fazer a diferença entre o fruto do Espírito e as obras da carne. E nós aprendemos no capítulo 5 que mesmo quem nasceu de novo, infelizmente peca. O apóstolo João nos diz que aquele que diz que não comete pecado, esse é mentiroso. E ele ainda não foi iluminado pelo Evangelho de Cristo Jesus. É verdade, irmãos, nós não agendamos pecado, nós não procuramos, mas infelizmente nós pecamos. Quando isso acontecer, quando infelizmente alguém pecar, quando por conta da nossa imperfeição nós fizermos algo que desagrada a Deus, é dever daquele que é espiritual nos corrigir. E aqui nós temos duas linhas de interpretação para o que seria esses espirituais que Paulo menciona no verso 1. Há um grupo de doutrinadores que entende que esses espirituais seriam uma espécie de grupo de irmãos mais maduros na igreja. Seriam aqueles irmãos mais experimentados na fé, mais versados na teologia e que teriam a responsabilidade de orientar os demais. Essa linha de interpretação não me agrada, porque
de uma certa forma, ela divide a igreja entre quem é espiritual e quem não é. Na minha maneira de ver, todos nós somos espirituais. Alguns possuem mais experiência, outros possuem menos. Uns vão ter maiores oportunidades de estudar, outros menos. Mas espirituais, todos nós o somos. Na minha maneira de ver, quando Paulo se refere a esses espirituais, ele está fazendo menção à liderança da igreja. Aqueles irmãos que foram constituídos por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Portanto, esses irmãos, os presbíteros e pastores das igrejas do Senhor Jesus, esses homens possuem a responsabilidade de corrigir aquele que foi encontrado em alguma falta. A ideia de falta aqui é de lapso, é de tropeço, é de queda. É uma ideia que traz a sensação de um acidente de percurso. É alguém que foi ali acometido por determinado pecado, ele reconhece que pecou e ele sabe que precisa ser repreendido, ele sabe que precisa de ajuda. E a igreja deve, por amar essa pessoa e querer naturalmente preservá-lo, a igreja deve orientá-lo. E isso é feito por meio da sua liderança, isso é feito por meio desses homens que foram levantados por Deus para guiar esses irmãos. E essa orientação, que tem como base uma correção, precisa ser realizada com espírito de brandura. Espírito de brandura tem a ver com o cuidado que o líder deve ter de auxiliar esse irmão a mudar de vida, arrependendo-se do seu pecado, mas obviamente tendo o cuidado de não maltratá-lo. É natural que a pessoa já esteja sofrendo as consequências do seu pecado, e não é interessante nós nos sentirmos como que superiores desse irmão, apontando o seu pecado, mostrando para ele que ele é inferior aos demais, e que por conta disso ele deve ser punido, absolutamente. Nesse contexto, em Gálatas capítulo 6, e em todas as demais passagens, seja do Antigo ou do Novo Testamento, todas as vezes que a disciplina é mencionada, ela é mencionada para restauração. Agora, por óbvio, irmãos, que o pecado tem as suas consequências. Faz parte do pecado nos envergonhar, nos maltratar, magoar as pessoas que nós amamos, aqueles com quem nós caminhamos, infelizmente. E sempre que nós estamos sendo tratados em algo que nos machuca e magoa, nós também sofremos, porque dói ser tratado. E essa dor, ela tanto está para quem está sendo tratado, como para aquele que trata. Porque ninguém tem prazer no sofrimento. Seja quem cai, seja quem está ajudando a levantar. E por causa disso, o apóstolo Paulo nos lembra que aquele que está sendo corrigido deve sim ser corrigido. Esse é um dever da igreja. Corrigir, mas corrigir com espírito de brandura. E mais, a pessoa que está aplicando essa correção com o coração brando, ela precisa ter sensibilidade suficiente para guardar o coração e não permitir ser tentado pelo mesmo pecado. E essa palavra tentar, a palavra peirazo, que vem de peirasmos, é a raiz da palavra tentador na língua portuguesa. Ela nos lembra, irmãos, que ninguém é imune ao pecado. Qualquer um pode cair. Seja aqueles que foram levantados por Deus para atuar na liderança da igreja, seja aquele irmão neófito que está dando seus primeiros passos na fé. Qualquer pessoa pode cair. E nós temos que guardar o nosso coração acerca dessa tentação, acerca dessa inclinação do nosso homem natural de ceder à tentação e fazer, quem sabe, a mesma coisa, ou normalizar o comportamento pecaminoso. Meus irmãos, nós estamos vendo uma época que é delicada, sobretudo aqui em nosso amado país. Existem alguns arraiais evangélicos que, na iminência de amenizar o sofrimento daquele que infelizmente pecou, tentam normatizar o pecado, tentar fazer com que a igreja perceba que aquele pecado é um pecado, mas que não é um pecado tão grave. Eu entendo que as pessoas querem, quem sabe, preservar quem pecou, mas nós não temos, do ponto de vista bíblico, esse direito. Porque quando nós nos comportamos dessa maneira,
de certa forma, e respeitadas as devidas proporções, nós meio que nos aproximamos da Igreja Católica, que divide pecado em pecado venial e pecado para a morte. Pecadinho e pecadão. Biblicamente falando, não existe, irmãos. Pecado é pecado. Os puritanos costumavam dizer: o pecado é um mal sem par. Não há nada de bom no pecado. Nós estamos vivendo uma sociedade tão falida, infelizmente, os valores estão sendo tão duramente pervertidos, que as pessoas têm se acostumado com o pecado. E geralmente quando a pessoa peca, já há aquela palavra de perdão e aquele desejo óbvio de restauração. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas nós queremos às vezes amar mais do que Deus, irmãos. E nós não permitimos que haja de fato um lugar de arrependimento e um lugar de confissão de pecados, espaço para mudança de vida. Nós queremos ser tão rápidos em perdoar e em abraçar e em restaurar a comunhão, que nós não damos o devido tempo para que a pessoa sinta o sabor amargo do bezerro que foi moído, colocado na água e dado para ele beber. Foi dessa maneira que Moisés tratou o pecado do povo. Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. E Deus disse para Moisés, após os 40 dias: Moisés, desce depressa, porque o povo já se corrompeu. E Moisés desceu. Josué achava que o alarido que partia do arraial do Senhor era um alarido de festa, e Moisés: não, meu filho, não é alarido de quem vence ou de quem é vencido, mas é um povo que simplesmente grita. Não há adoração, não há comoção. E ele traz aqueles bezerros, ele os destrói, ele os faz virar pó, ele coloca na água e depois dá ao povo para que o povo beba. Moisés queria, irmãos, que o povo sentisse o sabor amargo do pecado. Por que Deus permite isso? Porque o pecado é um mal sem par. O pecado foi o que levou o nosso Redentor até a cruz. E se nós não tivermos cuidado, é o pecado quem nos arrastará até o inferno, irmãos. Nós não podemos brincar com o pecado. Aquele que comete alguma falta, ele deve ser tratado por quem é espiritual na igreja, pela liderança da igreja, com espírito de brandura. A ordem é para que nós ofereçamos a destra da comunhão, para que nós amemos e caminhemos ao lado dessa pessoa até que ela seja restaurada. Mas no mesmo verso o Senhor nos diz para nós guardarmos o nosso coração de sermos tentados. Todos nós devemos guardar o coração para não sermos tentados pelo pecado. É isso quando Paulo nos ensina, quando ele assevera, verso 2, a porção inicial: levai as cargas uns dos outros. Carga aqui aponta para colocar-se no lugar, para descer ao nível daquele que está sendo tratado, que se encontra com seu coração em frangalhos, na maioria das vezes, profundamente fragilizado, marginalizado até. Portanto, quando Paulo diz, isso está muito amealhado à ideia de espírito de brandura. Quando ele diz, levai a carga um do outro, é aquele que aplica a disciplina, aquele que é espiritual, aquele que exerce a função de liderança, tente se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo. Contudo, irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque colocar-se no lugar aqui não significa substituir a pessoa em seu processo de arrependimento, ou partilhar com ela as consequências do pecado que ela cometeu. Nós vamos amar, nós vamos caminhar ao lado dessa pessoa, mas compete a ela sofrer as consequências do pecado dela. Por óbvio que em algum momento, por caminhar ao lado, que você vai sentir com o coração daquela pessoa, que você vai naturalmente chorar com ela, porque o princípio bíblico é: chorai com os que choram, mas um é a consequência do pai, outra é a consequência do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Nós não temos, irmãos, o direito, nem o dever bíblico, isso é muito perigoso, de trazermos para a nossa vida a consequência do pecado alheio. Você, meu irmão, não pode sofrer pelo pecado do seu filho, como que se o pecado fosse seu. Você vai caminhar com ele, você vai orar por ele, você vai em algum momento fazer aquilo que estiver ao seu alcance para ajudá-lo, mas é o pecado dele. São consequências devidas ao comportamento dele. Da mesma forma é o pecado do seu cônjuge.
ou daquele seu amigo querido, daquela pessoa que Deus propôs ao seu coração, não significa substituir a pessoa em seu processo de arrependimento, ou partilhar com ela as consequências das decisões equivocadas que ela tomou. Há um limite que deve ser respeitado. Jesus nos amou e Jesus se importou conosco, mas Jesus nunca precisou transigir com o nosso pecado para demonstrar que se importava conosco. Outro ponto importante a ser considerado é que a disciplina não serve para esvaziar a fé daquele que cometeu alguma falta. Pelo contrário, a disciplina tem o objetivo de auxiliar. A pessoa está sendo tratada, nós queremos que ela seja restaurada à comunhão. Portanto, o objetivo da disciplina não é prejudicar, o objetivo da disciplina não é tornar público o pecado, o erro de quem quer que seja, mas o objetivo da disciplina é restaurar a vida, é restabelecer a comunhão. E o objetivo, irmãos, também é fazer notório que há uma linha que não pode ser ultrapassada, e isso delimita o que é ser igreja. Deus tem colocado no meu coração o desejo de estudar muito esse assunto. Eu tenho lido alguns livros que tratam a respeito de membresia e aplicação de disciplina. E eu tenho compreendido, e essa é uma ideia reformada desde os idos da reforma, que há dois pilares inafastáveis que caracterizam uma verdadeira e genuína igreja. Quais seriam esses pilares? Exposição pública das Escrituras e a aplicação da disciplina. Toda a comunidade de fé em que a palavra de Deus é pregada de forma genuína e a disciplina é respeitada, e dentro de disciplina nós temos, naturalmente, o ofício dos sacramentos, a administração da ceia, a administração do batismo para arrependimento de pecados. Mas quando o limite é ultrapassado, a disciplina precisa ser empregada. É um ato de amor, é um ato de respeito pela alma eterna. Há um objetivo de restauração. Quando nós, com o subterfúgio de que amamos o irmão, com o desejo de preservá-lo, não aplicamos a disciplina, nesse momento, na verdade, nós estamos prestando um desserviço a esse irmão. Porque do ponto de vista bíblico é melhor que como comunidade nós soframos o dano agora para que haja restauração, do que nós passarmos a mão para privilegiar esse irmão com o risco de condenarmos a sua alma à condenação eterna. Quando eu digo condenar, eu não quero dizer com isso que compete à igreja salvar quem quer que seja. A salvação é pela graça por meio da fé, mas a igreja possui aquilo que nós chamamos de teologia das chaves, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Portanto, o objetivo da disciplina não é prejudicar, mas restaurar a vida e restabelecer a comunhão. A comunidade de fé deve ter isso sempre em mente, pois dessa maneira, verso 2, a porção final, nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. Portanto, quando nós levamos as cargas uns dos outros, quando nós os colocamos no lugar, sentimos no coração, respeitamos os limites estabelecidos pela palavra, ajudamos esses irmãos a serem restabelecidos a comunhão, sem, no entanto, passarmos as mãos em suas cabeças para varrer o pecado para baixo do tapete, quando nós levamos as cargas uns dos outros, do ponto de vista bíblico, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Cumprindo a lei de Cristo, porque essa autoridade é comunicada à igreja, corpo de Cristo. E isso acontece por meio daquilo que eu mencionei há pouco, a chamada teologia das chaves. A teologia das chaves, ela surgiu, irmãos, num texto clássico, que se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 19. Em Mateus 16, 19, nós temos assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Perceba, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será naturalmente desligado nos céus. Os teólogos olham para Mateus 16, 19 e dizem que aqui nós temos a base para o que chamamos de teologia das chaves. O que seria essa teologia? A confissão de fé de Heidelberg, ela nos ajuda a compreender isso, em duas perguntas, na pergunta 83 e na pergunta 84. Na pergunta 83 nós temos assim: o que são as chaves do reino dos céus? Resposta: a chave do reino dos céus é a pregação do santo evangelho
e a aplicação da disciplina eclesiástica. É por esses dois meios que o reino do céu se abre para os que creem e se fecha para aqueles que não creem. Percebam, final da definição. Nós somos salvos por meio de quê? Da fé. O reino dos céus se abre para aquele que crê no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Para que as pessoas creiam, Romanos capítulo 10, se faz necessário que o evangelho seja pregado. E como pregarão se não forem enviados? Nós precisamos pregar o evangelho, e é por meio da pregação do evangelho que o pecador se arrependerá dos seus pecados, compreenderá a mensagem da cruz e terá de fato a sua alma salva eternamente. E a disciplina eclesiástica serve para tentar manter essa pessoa na linha para a maior glória de Deus. Segunda pergunta 84: como se abre e se fecha o reino dos céus pela pregação do evangelho? Resposta: de acordo com o mandamento de Cristo, o reino do céu se abre quando se proclama e se testifica de público a todo crente, individual e coletivamente, que Deus perdoou de fato a todos os seus pecados por causa dos méritos de Cristo. Sempre que aceitam a promessa do evangelho com fé verdadeira. Mas em contrapartida, o reino do céu se fecha quando se proclama e se testifica a todos os incrédulos e hipócritas que, enquanto não se arrependerem, a ira de Deus e a condenação eterna repousa sobre eles. Segundo esse testemunho do evangelho, Deus os julgará tanto nesta quanto na vida por vir. Portanto, aqui nós temos a definição de teologia das chaves. A teologia das chaves está para a pregação pública do evangelho e para a aplicação da disciplina. É dessa maneira que nós somos salvos ou condenados. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 30, nós temos assim: o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, instituiu o governo dessa igreja na mão dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. Portanto, nesse documento que é muito importante para nós, que somos igreja reformada, há dois tipos de governo. Nós chamamos de esferas de poder. Há uma esfera civil, que é composta por juízes, promotores, defensores, todas essas pessoas que personificam a justiça humana, civil, mas há também um tribunal eclesiástico. Procure entender dessa maneira, que é formado pelos oficiais da igreja. Quem seriam esses oficiais? A esses oficiais estão entregues as chaves do reino dos céus. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou remitir pecados, de fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra quanto pelas censuras, de abri-lo aos pecadores penitentes, pelo ministério do evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. O que é que essa confissão de fé, que é ratificada por todas as igrejas reformadas sérias, está dizendo? Está dizendo que compete ao ministro do evangelho avaliar quem deve ser disciplinado e quem não é. Quando há aplicação de disciplina e há arrependimento de pecados, há restauração e vida. Mas quando não há arrependimento, o que de fato resta, irmãos? Infelizmente, é excomunhão do corpo de Cristo, a expectativa de uma condenação eterna. Porque aprove a Jesus, que tem de fato poder para salvar, constituir os seus ministros de autoridade suficiente para dizer quem está em comunhão com o corpo e quem não está. Isso é algo muito sério, irmãos, e as pessoas brincam muito com isso. Nós devemos guardar o nosso coração. Em resumo, a teologia das chaves nada mais é do que a responsabilidade que os ministros do evangelho possuem de abrir as portas do céu por meio da pregação do evangelho e da administração da disciplina, ou fechá-las com essa mesma mensagem quando ela não é pregada ou quando a disciplina não é respeitada. Nunca é demais lembrar que mesmo que esses homens de Deus tenham essa responsabilidade, tudo isso deve ser feito com espírito de brandura, deve ser feito com amor para a maior glória de Deus.
Não era o caso dos judaizantes. Os judaizantes, aqueles falsos mestres que permeavam as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, eles se vangloriavam da autoridade que tinham. E eles se sentiam no direito de a todo tempo dizer quem estava em comunhão com a igreja e quem não estava. Perceba, há uma linha que é muito clara. Eu não posso, ao meu bel prazer, dizer quem é salvo ou quem não é, dizer quem está em comunhão com a igreja ou quem não está. Quem vai dizer é você, meu irmão. Quem diz se você faz parte do corpo ou não, não sou eu que sou seu pastor, é você. Pela forma como você trata a sua esposa, pela forma como você trata o seu marido, pela maneira como você educa os seus filhos, pela maneira como você respeita os seus pais, como você se comporta na sua igreja, como você se comporta sendo patrão, é o cidadão que você é. Você diz, eu só ratifico o seu comportamento. Os judaizantes, eles não se comportavam dessa maneira. Se as pessoas não se comportassem de acordo com a sua cartilha, eles excomungavam da igreja, eles colocavam diante das pessoas preceitos que a Bíblia não dizia que eles deveriam cumprir. Não é o caso do ministro genuíno do Evangelho. O que é regra de fé e prática? É a minha opinião, irmãos? Regra de fé e prática é o quê? É a palavra. A palavra é o fiel da balança, a palavra é o árbitro inalienável dos nossos corações. Quando o ministro disciplina ao seu bel prazer, fugindo a palavra que é regra de fé e prática, ele também merece ser disciplinado, porque também está errado. E isso nos faz lembrar uma coisa muito interessante, que Paulo diz no verso 3, atacando os judaizantes e colocando os verdadeiros ministros do Evangelho em seu devido lugar. Ele diz no verso 3, porque, perceba, ele falou no verso 2, que nós devemos levar as cargas uns dos outros, porque dessa maneira estamos cumprindo a lei de Cristo. E anteriormente ele tinha dito para nós fazermos isso com espírito de brandura, porque nós não temos o direito de nos sentirmos superiores a ninguém. No verso 3 ele arremata o pensamento dizendo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Quem é que constitui os líderes da igreja? É o Senhor da igreja. Isso é graça, irmãos. É um favor imerecido. Você não é levantado pelo Senhor da igreja por causa do seu sobrenome ou da sua conta bancária, ou por conta de um jeitinho que alguém faz com que isso aconteça, absolutamente. Hebreus capítulo 5, versículo 4, ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, assim como Arão. Isso é Romanos capítulo 13, quem constitui as autoridades? As autoridades são constituídas por quem, irmãos? Por Deus. Deus constitui, é Ele quem faz. Contudo, essa autoridade não tem o direito de se vangloriar, de pensar de si mesmo algo que esteja para além de si. Por quê? Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Se eu me gloriar daquilo que recebi, nesse momento eu peco, porque se é um favor imerecido, eu tenho sem merecer. No momento em que eu me orgulho, eu peco porque me orgulho de algo que não me pertence, de algo que não é meu. A igreja levantada e remida pelo sangue precioso do Senhor Jesus, que entende que tudo que recebe é por meio da graça, não pode nem ao menos pensar em nutrir vanglória no seu coração. Porque esse tipo de comportamento é completamente contrário à palavra de Deus. Versículo 4, mas prove cada um a si mesmo, mas prove cada um seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Cada um tem o dever, seja o líder, seja o liderado, seja aquele que está aplicando a disciplina, seja aquele que está recebendo-a, cada um tem o dever de observar o seu próprio comportamento, o seu testemunho, o trabalho que tem realizado, e finalmente aferir como anda a sua própria vida, e não se santificar em cima de quem quer que seja, irmãos. Eu tenho que me santificar em meu próprio comportamento, e eu tenho que aferir como anda o meu próprio coração, e você da mesma forma. É nesse contexto que Paulo assevera, porque cada um levará o seu próprio fardo. Em determinado momento Paulo diz, levai os fardos uns dos outros. Ele aplica isso aos líderes que precisam sentir com o coração daquele que está ali sendo disciplinado.
ele avança um pouco mais, ele nos lembra que a salvação é individual, que nós temos a nossa própria responsabilidade em nosso relacionamento para com Deus, e amarra esse entendimento dizendo, porque cada um levará o seu próprio fardo. O que nós aprendemos? Assim como temos a sublime responsabilidade de vivermos em comunidade, suportando os fardos uns dos outros em humildade e amor, o que não é uma opção, é uma ordem, a igreja precisa disciplinar. Da mesma forma, nós também temos o dever de levar o nosso próprio fardo, ou seja, em uma dimensão, nós levamos os fardos uns dos outros, mas em outra dimensão, nós levamos cada um o nosso próprio fardo. Ou seja, se em dado momento a preocupação com o testemunho coletivo, porque quando a disciplina é aplicada, a comunidade é preservada, seria um âmbito maior, num âmbito privado, particular, pessoal, há também se respeitar a responsabilidade que cada um tem de levar o seu próprio fardo, de levar a sua própria cruz. Meus irmãos, como nós poderíamos fazer uma aplicação aqui? À medida que nós temos a responsabilidade de levarmos os fardos uns dos outros, porque nós somos um corpo, uma família, nós também temos a responsabilidade de levar o nosso próprio fardo, uma vez que nós temos o nosso próprio relacionamento com Deus. Ou seja, ao longo da nossa jornada, nós teremos desafios tanto a nível de comunidade, quanto a nível singular, particular, de modo que nós teremos que responder à altura a cada uma das missões que o nosso Deus nos confiar, seja em comunidade, seja individualmente. Seja em comunidade, seja individualmente. Meus irmãos, pregação do Evangelho e aplicação da disciplina. Paulo lembrava isso à igreja da Galácia, eu lembro isso hoje à noite à igreja do Presente Médici. Meus irmãos, vocês precisam ver isso em nossa comunidade. Nós precisamos ter um púlpito forte. E nós precisamos ter a disciplina da igreja respeitada. Se nós fugirmos a essa regra, nós corremos o sério risco de nos aproximarmos dos pecados que eram cometidos na Galácia. Que Deus, irmãos, nos dê sabedoria suficiente para nós caminharmos em triunfo, mesmo em meio a essa responsabilidade tão sublime e ao mesmo tempo tão séria. Paulo amarra esse ponto e ele avança, versículo 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente à família da fé. Nesse ponto, Paulo nos ensina acerca do dever de honrarmos os nossos líderes. Ele diz, verso 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quando Paulo diz que aquele que está sendo instruído, para a instrução, ele usa a palavra catequel, que é a palavra catequese em língua portuguesa. É a ideia de fato de ser conduzido pela mão. Paulo aponta para o relacionamento que existe entre aquele que Deus levantou para ensinar e aquele que no momento devido está sendo ensinado. Ensinado em quê? Ensinado na palavra. Portanto, Paulo sempre teve a preocupação de honrar aqueles líderes que presidiam bem. Os servos do Senhor que possuíam a responsabilidade de estar à frente do rebanho. Ele diz, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho
que realizam. Perceba, Paulo está nos ensinando que aquele que foi levantado para liderar a sua alma eterna no temor e na admoestação do Senhor, foi levantado por Deus. Não somos nós que nos auto-intitulamos pastores, irmãos, absolutamente. Se eu tivesse que escolher, se eu pudesse ponderar para aferir se eu de fato desejaria assumir essa responsabilidade ou não, eu quero dizer para vocês, com toda a sinceridade do meu coração, eu jamais desejaria ser pastor, irmãos. Jamais. Eu estou aqui porque me imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não exercer com todo o amor do meu coração o sacerdócio que me foi confiado. Mas se eu pudesse escolher, eu estava sentado aí, fazendo as minhas análises, tecendo as minhas críticas, dizendo quais são as minhas sugestões, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que pode melhorar, do que não pode, mas aprove a Deus me colocar aqui. Portanto, Paulo está dizendo, agora eu imploro a vocês, essa palavra parakalon, rogar, aponta para alguém que se coloca de joelho, abre mão da sua dignidade e diz, acatem com apreço aqueles que trabalham entre vós, aqueles que presidem, que exercem liderança, aqueles que admoestam. Amem esses irmãos e tenham eles em máxima consideração, porque o trabalho que eles fazem é um trabalho árduo. Você não tem ideia da responsabilidade que é cuidar de uma alma eterna. Você não tem ideia do que é não poder falar com você com a sua linguagem. Porque existe uma cultura de que você pode falar o que quiser, os pastores não, porque são homens de Deus. Existe uma cultura que você pode se comportar do jeito que quiser, os pastores não, porque são homens de Deus. Os filhos dos demais irmãos podem se comportar de determinada maneira, mas os filhos dos pastores não, porque são filhos de pastores. Eu poderia passar a noite inteira dando exemplos aqui, irmãos. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz, 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de redobrados honorários os pastores que presidem bem, com especialidades aqueles que se afadigam. A palavra afadigar vem um termo que aponta para agoniar-se em língua portuguesa. A transpirar para tentar extrair algo, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda diz, que o trabalhador é digno do seu trabalho. O que Paulo nos diz? Paulo nos diz que as igrejas que possuem homens que são fiéis, que se dedicam a estudar, para trazer substância bíblica, para nutrir o rebanho, devem ser considerados dignos de redobrados honorários. Porque esses homens não são fáceis de encontrar, irmãos. Pelo contrário, eles vão se tornar cada vez mais escassos. Eu tenho vivido uma experiência muito interessante aqui na cidade de Campina Grande. Eu tenho tido a oportunidade de lecionar em seminários de teologia, já mais de 15 anos, daqui a pouco eu completo 20 anos de sala de aula. Olha quanto tempo faz que eu saí de seminário, meu Deus. E eu conto nos dedos os pastores que eu formei. Em 20 anos. Em 20 anos eu não tenho ideia de quantos seminários já fechou. Nós vamos chegar a uma época, irmãos, como aconteceu no século XVII, eu vejo dessa maneira, é uma opinião minha, que nós vamos deixar de ponderar tanto acerca de limites denominacionais e vamos nos pautar mais pelos púlpitos. Na verdade, nós já temos isto. As pessoas não dizem mais, eu vou a Batista ou a Congregacional, eu vou a Presbiteriana ou a Brasil para Cristo. As pessoas dizem, eu vou ouvir fulano. Perceba, o limite não é a denominação, o limite é o púlpito. Porque cada vez mais, irmãos, esses homens de Deus vão se tornar raros. Porque a iniquidade está cada vez mais forte, nós ensinamos, infelizmente, os nossos filhos a não desejarem o ministério, saber que o ministério é vocação, eu creio nisso. Nós nascemos pastores, isso se desdobra ao longo da nossa vida, mas eu também creio em Lucas capítulo 10, que diz que nós devemos rogar ao Senhor da seara para que Ele mande novos trabalhadores. A situação da nossa geração, irmãos, não é fácil. Portanto, Paulo diz, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. Quando você ridiculariza o seu pastor, quando você o desobedece,
quando você não honra a sua liderança, quando você não oferta, não devolve o dízimo para que haja recurso suficiente na comunidade, de modo a sustentar o seu pastor com oportunidade de comprar bons livros e ter tempo suficiente para preparar mensagens de qualidade para suprir a sua alma eterna, você colhe na mesma medida. Porque a igreja que é mesquinha, a igreja que é avarenta, a igreja que difama, a igreja que não honra, é uma igreja mal nutrida, de púlpitos fracos, de pouco conceito. Porque aquilo que a igreja planta, a igreja colhe, irmãos, é a lei da semeadura. De Deus não se zomba. Cuide mal da sua liderança, você vai ser maltratado, não por sua liderança de fato, mas por conta do seu comportamento. Significa dizer, meu irmão, que você tem que fazer o bem a todas as pessoas, é o próximo verso, mas sobretudo a família da fé. Sabe qual é o contexto? Você tem que abençoar a todas as pessoas, mas sobretudo aqueles que têm uma responsabilidade espiritual sobre você. Nós temos a tendência humana de achar que sempre a grama da igreja vizinha é mais verde, que lá a liturgia é melhor, que lá o grupo de jovem é mais forte, o ministério de louvor é mais piedoso, os pastores são mais elaborados. Isso é nosso, irmãos, é humano. É até um princípio bíblico de que o profeta de casa, da terra, não é? Ele não é honrado. Mas se Deus nos desse uma sensibilidade maior, irmãos, eu me refiro em termos de igreja, que se espalha sobre a face da terra, nós seríamos melhor alimentados, nós seríamos melhor conduzidos, nós estaríamos mais preparados. É injusto fazer um pastor trabalhar no comércio a semana inteira e cobrar um bom sermão dele no domingo. Isso é leviano, irmãos. É injusto você frequentar uma igreja há tantos anos e não se preocupar em quanto o seu pastor recebe para sustentar a família dele. É injusto você cobrar um bom vocabulário do seu pastor e não conhecer nem a biblioteca dele. Isso é falta de consideração, irmãos. Parte o meu coração quando eu vou pregar em determinado lugar e aqueles irmãos, coitados, eles não estão nem pensando nisso, a boa vontade no coração, são palavras de estima. Eles falam, ah, meu Deus, quando eles entendem que no entendimento deles a palavra foi uma bênção, ah, pastor, que palavra preciosa. Glória a Deus, Deus falou ao meu coração, que pena que na minha igreja não é assim. Ah, se eu tivesse um pastor dessa maneira, meus irmãos, isso afeta demais o meu coração. Qual o contexto? Com que estrutura aquele homem de Deus trabalha? Vocês têm ideia de quanto custa um livro de teologia, irmãos? Vai lá na 316, vai lá na Casa do Folheto, faz uma pesquisa rápida na Amazon, bota 2, 3 livros de teologia, coisa boa, de conceito, no carrinho da Amazon, vê quanto dá. Infelizmente, irmãos, nós não temos mais essa sensibilidade. Paulo estava lembrando as igrejas da Galácia que eles estavam correndo o risco de supervalorizar os falsos pregadores, os judaizantes. Porque os judaizantes pregavam aquelas mensagens que afagavam o ego, eles tinham a tendência humana de criar grupos, de tratar pessoas de uma maneira não equânime, eles tratavam de acordo com valores e com seus princípios, dividindo a igreja em guetos, manietando, agrilhoando, algemando espiritualmente aos irmãos, quando Deus nos chamou à liberdade, quando a palavra tem o dever de nos libertar, quando de fato uma comunidade sadia é aquela comunidade em que o seu líder espiritual diz, procure na Bíblia, pesquise através de bons recursos na internet, afira se o que de fato você está ouvindo é boa coisa ou não, irmãos. Nós precisamos dessa democracia do reino para a glória de Deus. Portanto, há irmãos que só semeiam para a própria carne, e a ideia aqui de fato é de minar a liderança. É aquela ideia de tentar desacreditar o homem que Deus levantou para cuidar da sua alma eterna. Isso é característica de judaizante, não de pessoa que compreendeu a mensagem da cruz. Pessoas que sem motivo plausível trabalham contra a sua própria comunidade, seja através de estratégias ou de comportamentos rudes, ou de falta de submissão. Procure se colocar no lugar de quem lidera, meu irmão. Em algum momento nós não vamos conseguir agradar 100% das pessoas. Nem Jesus. Jesus é Deus.
É por isso que nós aprendemos na comunidade de fé a sofrer o dano. Em algum momento você vai ter que abrir mão de parte da sua felicidade para tornar alguém mais feliz. A depender de mim, irmãos, algumas outras coisas seriam diferentes aqui, por exemplo, mas não é a minha denominação, é a Brasil para Cristo, são uma engrenagem. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que a denominação quer. Eu tenho que me submeter. Todo mundo, ao tempo em que exerce alguma liderança, também é liderado, também está seguindo. O rebanho não é o meu rebanho, o rebanho é do pastor Rony, eu sou um pastor auxiliar, a visão é a visão dele. Se ele disser, vamos por aqui, eu não tenho que questionar absolutamente nada, é por aqui, irmãos. E se não fosse ele, poderia ser Jorge, pastor Euder, qualquer um. Pode ser o seu filho. O seu filho que eu vi nascer, que eu vi crescer, se ele for no seminário, for ordenado ao ministério e se tornar o pastor sênior dessa igreja, eu vou chamar ele de pastor Juninho, de pastor fulaninho, e ele vai dizer a escala de pregação, de culto e de tudo mais, dizer o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer, e eu vou estar aqui orando por ele, irmãos, sustentando nas mãos dele, querendo ver o ministério dele crescer e florescer para a glória do Senhor. Não tem a ver com idade, tem a ver com honra. A quem honra, honra. Pode ter 10 anos, foi ordenado, é o pastor fulano. Os que semeiam para a carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. Colherá vida. Colherá vida. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não desfalecermos. Quando um garoto sai do seminário, sabe em quanto tempo? Isso não sou eu que digo, são os críticos de eclesiologia. Está nos livros de teologia da vida. Quando um garoto sai do seminário, sabe em quanto tempo você tem um pastor que tem alguma experiência para cuidar da sua alma eterna? 10 anos. Eu escutava muito isso quando eu saí do seminário. Os colegas de seminário diziam, né? Eu quero ver o que eu serei daqui 10 anos. Qual o meu conceito daqui 10 anos? Como estará a minha vida daqui 10 anos? Onde Deus terá me colocado daqui 10 anos? Porque teologia qualquer um aprende, irmãos. Na verdade, você não tem nem que ir para o seminário para aprender teologia. Você compra bons livros, ouve boas pregações, assiste a bons programas. Você vai ser um bom teólogo. Mas há uma diferença entre ser teólogo e ser pastor. Há uma diferença entre ser mestre e ser pastor. Todo pastor é um mestre, mas nem todo mestre é um pastor. Pastor é vocação, irmãos. Pastor é chamado. Pastor é dom. E há muitas pessoas que têm o título, mas não têm a vocação. E a igreja sofre. E a igreja perece. Por quê? Porque aquele que semeia em carne, colhe corrupção. Por isso, verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não desfalecermos. É paciência, é esperar o irmão amadurecer. Assim como o pastor precisa ter paciência para esperar a ovelha amadurecer, isso é muito característico. O irmão se converte, é apaixonado por Jesus, vez ou outra ele solta aquela palavra que não é do vocabulário, aí você já diz no seu coração, é porque é novo convertido. Ter calma com ele. É aquela roupa que não convém, é porque é nova convertida, vamos ter calma com ela. É assim ou não é, irmãos? Da mesma forma é o pastor. Ou você acha que ele sai do seminário e já é Hernandes Dias Lopes? Não, irmãos, tem que ter calma. Tem que deixar as letrinhas dos livros caírem. A vida dá aquelas pancadas, algumas portas se fecharem, outras se abrirem. No final de muita pressão no carvão é que vai sair o diamante. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos. Ao seu tempo nós colheremos. Por isso, versículo 10, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, mas principalmente aos da família da fé. Nós temos que abençoar a todos. Esse é o contexto de Gálatas capítulo 6, mas sobretudo aos nossos líderes. Nós temos que respeitar a todos, mas sobretudo aos nossos líderes. Nós temos que cuidar da manutenção de todos, mas sobretudo dos nossos líderes. Sobretudo dos nossos líderes, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Não é o conselho meramente do apóstolo Paulo, não é meramente a opinião dele, meus irmãos, é a palavra
de Deus, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E eu acho muito, mas muito apropriado o apóstolo Paulo terminar essa carta tão preciosa dessa maneira, não é? Porque uma vez que as comunidades da Galácia tinham quase que naufragado na fé por conta de falsos mestres, uma vez que eles tinham sentido o sabor do bezerro de ouro que foi moído e colocado na água para eles tomar, quase naufragaram completamente na fé, foram chamados de insensatos pelo apóstolo Paulo. Ele agora está encerrando o documento. Lembrem daqueles que estão caminhando com vocês há mais tempo, aqueles que provavelmente foram ridicularizados quando os judaizantes pregavam, aqueles que foram rotulados, difamados, injuriados. Restaurem esses homens, tenham cuidado com eles, tragam eles para a comunhão da igreja, honrem a liderança de vocês. Honrem a liderança de vocês, porque esses falsos mestres não têm compromisso com o rebanho. Depois do verso 11 ao verso 17 são as considerações finais do apóstolo Paulo. Ele está se despedindo especificamente da igreja da Galácia, dando uma miscelânea de conselhos a respeito de alguns comportamentos dos judaizantes. Eu quero concluir aqui, irmãos, essa breve reflexão, fazendo 3 aplicações e nós oramos. Em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus Cristo nos convida a equilibrarmos 2 responsabilidades muito importantes. Quais seriam? Levar as cargas uns dos outros, a obrigação que a igreja tem de aplicar a disciplina com espírito de brandura para que esse irmão seja restaurado e seja mais uma vez reconduzido à comunhão da igreja, mas também a responsabilidade de levarmos as nossas próprias cargas. Há um aspecto do nosso testemunho que é comunitário, mas há um aspecto do nosso testemunho que é particular, e nós precisamos nos responsabilizar por ambos esses aspectos. Em segundo lugar, é nosso dever honrar a nossa liderança e fazer a nossa parte no que diz respeito à promoção do reino de Deus e o consequentemente fortalecimento da nossa comunidade. Fortalecimento da nossa comunidade. Inclusive, nesse sentido, irmãos, nós temos que orar muito pela nossa denominação. A nossa denominação precisa avançar anos-luz no que diz respeito à maneira como ela cuida dos seus pastores. A nossa igreja local precisa melhorar nesse sentido. Os irmãos são preciosos, eu amo todos vocês, vocês são pessoas de Deus. Eu tenho muito orgulho de ser o pastor de vocês, mas nós precisamos melhorar em alguns aspectos, irmãos. Nós precisamos melhorar na maneira como nós devolvemos o dízimo. Nós precisamos melhorar na maneira como nós estamos oferecendo a nossa adoração a Deus através das nossas ofertas. Nós precisamos melhorar cada vez mais a nossa oferta missionária. E eu não digo isso, irmãos, necessariamente preocupado com aquilo que vai ser separado para cuidar do pastor da igreja, dos demais irmãos que são funcionários, por exemplo. Eu digo isso mais preocupado com a sua alma eterna, se bem que eu amo o meu pastor naturalmente. Mas o princípio bíblico é, se você semear em carne, meu irmão, você vai semear, vai colher, ou melhor dizendo, em corrupção, né? Então, princípio bíblico aqui, se você está em falta com o seu dízimo, em primeiro lugar, você está em pecado. Em segundo lugar, você está falhando com a sua igreja. Peca no princípio comunitário. E em terceiro lugar, meu irmão, você vai colher corrupção. Porque você vai enfraquecer a sua comunidade. Você vai enfraquecer a sua comunidade. Terceira aplicação. Toda honra e toda glória pertencem unicamente ao Senhor Jesus. Ele é quem opera tudo em todos. Não fosse por Ele, irmãos, nada jamais aconteceria. Eu não posso me vangloriar de ser pastor. Eu tenho orgulho de ser pastor, mas eu não posso permitir que esse sentimento se torne pecado. E você precisa se orgulhar da igreja que Deus colocou você. Amá-la e preservá-la. Porque esse corpo é o seu corpo. Esse povo é o seu povo. E quando nós amamos, meus irmãos, nós nos comportamos de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente. Né? Dessa maneira nós encerramos Gálatas capítulo 6. Tentei ajudar aqueles irmãos que estão chegando à nossa igreja a compreender como é que Paulo tratou as igrejas que estavam enfrentando dificuldades.
quando elas eram invadidas por falsos pastores. Eu quero acreditar que essa carta ela é fundamental, sobretudo para aqueles que possuem dúvidas a respeito de coisas que são elementares à nossa fé. Espero que alguém aqui tenha sido ajudado, em nome do Senhor Jesus, e que Deus nos leve, irmãos, a essa profunda reflexão hoje à noite, para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos,